Era uma noite especialmente fria, dessas que cortam até a alma. A chuva batia com força nas janelas, e o vento uivava lá fora, como se quisesse invadir a pequena casa onde Ana morava. Sentada à mesa da cozinha, ela encarava uma pilha de contas vencidas. Seu olhar estava fixo nos papéis, mas sua mente estava longe. Pensava em como as coisas haviam chegado a esse ponto. A vida, que antes era cheia de esperança, havia se tornado uma batalha diária para sobreviver. O marido, Carlos, estava há meses desempregado. Antes, ele era motorista em uma empresa, mas depois de um corte de funcionários, ele nunca mais conseguiu encontrar um novo trabalho. A cada dia, ele saía à procura de emprego, voltando sempre com o mesmo olhar vazio e cansado, como se o mundo estivesse desmoronando sobre seus ombros. Os filhos, Miguel e Luísa, ainda pequenos, não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam o peso da mudança. O riso infantil havia desaparecido, substituído por um silêncio doloroso. Ana se sentia sufocada. Todos os dias ela fazia o que podia para manter a casa funcionando. Esticava o dinheiro que restava para comprar o mínimo de comida, cortava os gastos, e mesmo assim, as contas só aumentavam. A cada nova correspondência, seu coração afundava um pouco mais. O aluguel estava atrasado, a eletricidade prestes a ser cortada, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde teriam que deixar a casa. E, naquela noite, ao ver a carta de despejo na mesa, Ana sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Ela se ajoelhou, com o coração pesado e a alma cansada, e fez uma oração silenciosa. Deus, eu não sei mais o que fazer. Onde estás? Me ajuda, por favor. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. O silêncio da casa só intensificava a sensação de solidão. Ela sabia que sua fé estava enfraquecendo. Havia noites em que acreditava que Deus não a ouvia mais, que talvez ele tivesse se esquecido dela. Na manhã seguinte, sem muita esperança, Ana se preparou para sair de casa. O dinheiro que restava era pouco, mas precisava comprar algo para alimentar as crianças. O peso da preocupação e da dor era visível em seu rosto. Enquanto caminhava até o mercado, suas pernas pareciam mais pesadas a cada passo. O cansaço emocional a estava consumindo. O vento gelado cortava seu rosto, mas dentro de si o vazio era ainda maior. No caminho, Ana passou por uma igreja. Já fazia tempo que não entrava em uma, não por falta de fé, mas por falta de força. Ela sentia que suas orações eram feitas de palavras vazias, sem resposta. Mas, naquele momento, algo a puxou para dentro. Era como se, mesmo em meio ao caos interno, uma pequena voz dissesse: entre. Eu estou aqui. Ela abriu a porta e foi recebida por uma paz instantânea. A igreja estava praticamente vazia, exceto por um homem idoso, ajoelhado perto do altar. Ana se sentou em um dos últimos bancos, e sem se dar conta, começou a chorar. Não era um choro de desespero, mas de alívio. Alívio por estar ali, em um lugar onde, por algum motivo, ela sentia que ainda havia esperança. O homem idoso, percebendo sua presença, se levantou e foi até ela. Ele tinha um semblante sereno, os olhos suaves, como se soubesse exatamente o que ela estava passando. Sem perguntar nada, ele disse com uma voz gentil: Deus vê você, filha. Mesmo quando parece que ele está em silêncio, ele está trabalhando de formas que não podemos entender. Às vezes, ele está nos ensinando a confiar, a esperar. Acredite, ele nunca te abandonou. Essas palavras penetraram profundamente no coração de Ana. Era como se ela estivesse esperando por isso, por um sinal, por uma voz que confirmasse que sua fé não era em vão. Ela não sabia quem era aquele homem, mas sentiu como se Deus estivesse falando diretamente por meio dele. Ana saiu da igreja com o coração mais leve. O problema ainda estava lá, as contas, o desemprego, a insegurança, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não sabia explicar, mas era como se uma pequena chama de fé tivesse se acendido novamente, depois de quase ser apagada. No fundo do seu coração, ela sentiu que Deus estava ao seu lado, mesmo nos momentos de silêncio. Nos dias que seguiram, embora as circunstâncias ainda fossem desafiadoras, Ana começou a perceber pequenos sinais de mudança. Ela encontrou um trabalho temporário, cuidando dos filhos de uma vizinha que precisava trabalhar. O dinheiro era pouco, mas já ajudava nas pequenas despesas. Carlos, seu marido, depois de tantas tentativas frustradas, recebeu uma ligação para uma entrevista de emprego. Era um trabalho simples, mas era o início de um novo caminho. O tempo passou, e as coisas começaram a se reorganizar. Não foi um milagre instantâneo, mas um processo, um passo de cada vez. E, a cada passo, Ana percebeu que sua fé estava sendo fortalecida. Ela entendeu que Deus não havia ignorado suas orações, mas estava a preparando, ensinando a confiar nele, mesmo quando as respostas não vinham de imediato.
Um dia, enquanto preparava o jantar, Ana se deu conta de como sua vida havia mudado. Os problemas ainda existiam, mas sua perspectiva era outra. Ela havia aprendido a confiar em Deus, não apenas nas horas boas, mas, principalmente, nos momentos de maior dificuldade. Olhando para os filhos brincando no quintal e o sorriso de Carlos ao chegar do trabalho, ela sentiu uma paz que há muito não experimentava. A grande lição que Ana aprendeu é que, muitas vezes, o silêncio de Deus não significa sua ausência. Ele nos vê, nos ouve e age em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. A fé não é um atalho para escapar dos problemas, mas uma âncora que nos mantém firmes quando as tempestades da vida vêm. Ana descobriu que a verdadeira força não está em evitar as lutas, mas em confiar que, com Deus ao nosso lado, podemos superá-las. Ela nunca mais duvidou. Por mais sombria que fosse a noite, o amanhecer sempre chegaria, e com ele, a certeza de que Deus estava lá, trabalhando em cada detalhe.